pessoal, eu sou o Lucas Arco, sou CMO da Nomos. Estou aqui com o Marcelo Bissu, CEO da Nomos, e nós estamos construindo a maior IAD política do mundo público. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje? Os desafios de comunicação de um tema que é tão quente. Quente, né? Que queima às vezes. Um dos principais desafios de quem monta uma empresa é distribuição. Como que você faz para essa empresa chegar no máximo de pessoas possível? E a gente tem na internet, né? O que todo mundo pensa? Pô, vou viralizar o negócio. Mas uma coisa é você viralizar podendo falar qualquer coisa. Outra coisa é você viralizar e você chegar nas pessoas com restrições do que você pode falar. E o nosso tema é um tema sério, é um tema quadrado, digamos assim, é política. Então, seria muito fácil viralizar falando de política se a gente quisesse viralizar e não ter responsabilidade. Mas eu acho que uma das missões que o Lucas recebeu e dos desafios é, cara, como é que a gente fala com a maioria das pessoas, mas com muita responsabilidade, né? E eu acho que a gente podia começar assim, contigo falando um pouco sobre como é que tu recebeu esse desafio, como é que você tá fazendo isso na Nomos, quais são as ideias que tu teve, as dificuldades, e depois talvez até a gente compartilhar algumas dicas de como que quem tá montando a sua empresa pode escolher uns caminhos para seguir. Boa, bem legal. Só fazendo uma recapitulação bem rápida aqui. Aqui a gente se propõe a falar exatamente tudo que a gente está passando de desafio, de problema, de coisas boas, coisas ruins, exatamente para construir uma empresa em público. Então a gente quer que vocês participem desse processo, e todo processo, como qualquer processo, tem pontos negativos e pontos positivos. A gente vai abrir isso para vocês. E lembrando também que a gente se propôs a fazer isso sem roteiro, então eu não conversei com o Marcelo antes, a gente não combinou nada antes, não escreveu nada antes, exatamente para que ele possa trazer dúvidas genuínas, e eu também, quando pergunto para ele, trago dúvidas genuínas para estar exatamente na cadeira que você está aí também, assistindo e compartilhando. E agora indo pro ponto do Marcelo, cara, realmente, assim, às vezes é um problema gostoso de lidar, você tá com um desafio que é bem inovador. Eu acho que, assim, eu tenho 17 anos de profissão e sempre fui marqueteiro minha vida toda, e definitivamente foi o mais desafiador, né, se tratar de política, porque como você falou, assim, às vezes uma palavra errada, uma coisa errada soa como enviesado, soa que você tá dando uma opinião. Então a gente também, né, a gente tem hoje os nossos sócios investidores, que é a Arco Advice, então é uma empresa que a maior consultoria política, ou no mínimo uma das maiores consultorias políticas há mais de 40 anos, então obviamente a gente tinha muita coisa em jogo e não podia simplesmente sair falando o que quer, fazer o ad que quer. E é um dado muito legal para embasar até a nossa evolução. Lá em março de 2025, a gente tinha, sei lá, 3 leads por mês. E cada lead custava R$300, R$500 pra gente trazer um lead. E hoje, a gente, sei lá, nesse último mês, nos últimos 30 dias, a gente passou de 120 leads. Então a gente conseguiu superar esse desafio. E aí, trazendo a questão do desafio é essa, né? O contexto do desafio é que você tá fazendo um assunto delicado, um assunto que ofende as pessoas, um assunto dentro da política que parece até um pouco time de futebol, porque a pessoa, às vezes, ela foge muito do racional, então, às vezes, você não pode falar A ou B, a pessoa ela vai torcer por A ou B, então é totalmente diferente. Então, às vezes, não só um fato, alguma coisa assim, é muito relevante. E você tem que tomar muito cuidado, é um assunto muito delicado. Até porque isso representa a marca, né? Então, tipo assim, o que a gente comunica, se tiver viés, a percepção é que o próprio produto também, quando der um relatório, vai ser enviesado. Então, até para preservar a autoridade da ferramenta, a gente tem que conseguir fazer isso na rede social também com muita qualidade. E outra coisa legal do desafio também, eu acho que é uma coisa que eu já até te ouvi falar muitas vezes também. Muitas pessoas, eu vou dizer que a gigantesca maioria, elas pensam que as leis e legislações no Brasil andam muito lento. Então ela pensa que assim, cara, tem 2, 3 leis por ano que se política, governo devagar. É muito lento e tal. E um dado que a gente usa sempre muito aqui é que assim, são basicamente 200 mil proposições pautadas no ano. Então isso assim, é um volume muito grande. Então eu acho que quando eu comecei a pensar como que eu ia comunicar isso, eu pensei em quais são os desafios que a pessoa do outro lado está passando. Esse é um dado legal. Por exemplo, cara, se a pessoa, às vezes ela tem uma empresa, mesmo que seja média, não uma big empresa, ela sabe, começa a se conscientizar que muitas leis podem impactar, isso está acontecendo 200 mil vezes por ano, isso a gente está falando de proposições. E a gente usa muito a nossa comunicação que o que? Às vezes, por exemplo, uma notícia pode prejudicar muito também uma empresa. Então você sai só de 200 mil proposições para quantas mil notícias que saem dentro daquele setor. Então eu comecei a pivotar um pouco a comunicação, muito menos de política e muito mais sobre assim, cara, independente do que você ache sobre política, olha o tanto que isso impacta você. E aí tem um outro problema que é o quê? A pessoa pode até achar que impacta, mas ela acha que ela não tem poder algum sobre aquilo também. É isso que eu ia perguntar agora. Tu não acha que, tipo assim, isso deveria ser intuitivo? Tipo assim, é óbvio que ela impacta no meu negócio, na minha vida. Cara, eu acho que deveria ser intuitivo, mas nem pra mim era, porque eu também tinha essa impressão. Eu falava, cara, eu não preciso saber de nada, porque isso aqui nunca vai impactar a minha vida. E às vezes quando você vai conscientizando as pessoas que elas têm o poder de entrar no jogo e parar de já assistir o jogo, porque às vezes entrar no jogo não é só você ir lá no plenário e poder estar discutindo e pressionando uma pauta, mas às vezes é você se precaver. Às vezes você tem uma empresa com 10 funcionários. Qual reforma que aquilo vai impactar no seu funcionário que você pode, antes da lei entrar em vigor, você poder já ajustar a sua empresa para você não ser pego de calças na mão. Então, por exemplo, eu lembro que a gente já fez um post também que deu
uma viralizada legal que foi quando o X foi punido, né? O Telegram foi punido, etc. Então, assim, muitas empresas que trabalhavam usando o X, ou trabalhavam usando o Telegram, trabalhavam usando o WhatsApp, se elas tivessem tido um pouco de consciência antes de acontecer, independente que elas não pudessem ali mexer no jogo, mas elas poderiam ter sido muito menos impactadas, ou sido menos multadas, ou até não ser multadas. Então, eu acho que eu pivotei a nossa comunicação muito mais para conscientizar as pessoas de que elas também podem participar do jogo e parar de só ficar na arquibancada. E tu acha que tu teve esse insight porque tu tem 75 anos de mercado de marketing ou porque tem um processo que, por exemplo, quem tem uma outra empresa não tá agora pensando em, pô, o que eu vou fazer? Tem um processo que dá para seguir para ter ideias ou explorar? Como é que... Cara, eu vou responder essa pergunta, mas a minha resposta, as pessoas vão achar que eu tô babando o seu ovo porque eu sou o CEO. Mas isso surgiu muito de uma coisa que você prega muito dentro da empresa, que é muito, tipo assim, a gente escutar muito o cliente. E não só escutar o cliente, mas você, tipo assim, por exemplo, a gente teria caixa para contratar um comercial. E eu lembro que você fez muita questão de nós dois fazermos o comercial, que era para assim, e duas coisas que você me ensinou, né? A questão de estar ouvindo muito o cliente e estar colocando o produto na mão do cliente rápido. Então assim, o produto não tá perfeito, coloca rápido. Ah não, mas tá com erro, coloca rápido. Então esse meu insight veio de escutar o cliente, de saber Acho que vale até dizer, né? Eu não sou nenhum gênio, tá? Porque ele é um gênio, sim. Eu já recebi investimento na minha primeira empresa, minha primeira startup. A gente foi investido por fundos lá da Califórnia, né? Que o pessoal conhece como Vale do Silício. Então, eu viajei para lá, eu fiquei imerso muito tempo lá, quase todo ano eu ia para lá. Então, eu absorvi muito dessa cultura do Vale do Silício de startups e negócios, né? E lá eles falam muito isso. Primeira coisa que eles falam, que é o termo de eat your own dog food, né? Que é coma a comida do seu cachorro, no sentido do seguinte, cara, você está fazendo um produto, usa o teu produto. E a segunda coisa que eles falam é, fala com o cliente. No começo da empresa, você vai fazer um monte de coisa que não escala. Não escala eu e você ficar falando com 100% dos clientes depois que a empresa tiver milhares de clientes. Mas até ter milhares de clientes, dá para fazer. Então a gente tem que fazer até quando der. Então é uma metodologia que eles ensinam lá, eu fiz em todas as minhas startups, sempre deu muito certo, estamos fazendo a Nomus, está dando certo também. Os clientes adoram estar nos grupos com a gente, né? Então quem é hoje cliente da Nomus, entra num grupo comigo, com o Lucas, no WhatsApp, então você fala com a gente resolve, a gente fala. Bot, não é um SDR, né? A gente mesmo que então isso faz muita diferença e aí vem os insights, né? Dessa comunicação. Total. E eu acho que é isso, né? Eu tava contextualizando isso para dizer, esses insights que me vieram, eu acho que assim, inclusive, vai até um pouco na contramão de ter tanto tempo de mercado, porque, pô, eu já fui creator BMW, Samsung, Red Bull, então você tem um conceito formado sobre aquilo. E aí ter aprendido um pouco sobre isso e ouvir o cliente, me tirou um pouco o medo de entregar um produto que não tá 100% pronto, então assim, eu fiquei com um pouco menos de medo, tipo assim, cara, ainda não tá 100% pronto, mas você ouviu o cliente, pivota até o produto, a direção de produto, porque inclusive a gente faz um produto melhor porque a gente está ouvindo o cliente. Então essa conscientização do quanto que as leis impactam na vida da pessoa foi um caminho que a gente tomou para conseguir distribuir mais o nome da empresa. E aí através disso a gente tem um funil de venda comum, né? A gente pega, coloca muito ad no ar, então anúncio aqui dentro a gente testa no mínimo 10 por semana, então a gente faz anúncio estático, anúncio de vídeo, então a gente testa muito anúncio e esses anúncios eu testo muito essas dores pequenas, por exemplo, a gente tem um dado, também graças aos nossos sócios, né, a Arco, a gente tem um dado que o analista político normalmente gastava 20 horas semanais para poder fazer toda essa análise, que é o que, cara, vou acompanhar uma proposição, acompanhar uma agenda, acompanhar um órgão, acompanhar agências reguladoras. Então a pessoa tinha que abrir 1000 sites, fazer 1000 coisas e às vezes demorava mais ou menos 20 horas por semana. E aí a gente trouxe exatamente isso, cara, na Nomus você faz isso às vezes com 5, 10, 15 minutos por dia. Então eu fui muito também por esse caminho de, cara, nos meus ads eu vou muito pegar em dores muito pontuais, que é o seu tempo. Então, hoje em dia, a IA causa medo. Então, por exemplo, eu já fiz um post também no LinkedIn que deu muito certo, que era batendo exatamente nessa tecla. O novo analista político está com medo da IA, mas o analista político inteligente, ele vai usar a IA para fazer melhor o trabalho dele. E quando eu converso com o analista político, qual que é o problema? Não é que ele tem medo da IA, mas ele está tão acostumado a passar 20 horas da semana abrindo o site que assusta ele. Fala, puta, como é que eu vou sair de 20 horas para 5 minutos? Então eu vou ser substituído? Ele fica com medo. E na verdade não, muitas vezes o cara precisa estar no corredor da Câmara, do Senado, para poder fazer um relacionamento. Então na verdade quando ele começa a mudar essa opinião de tipo assim, cara, se eu gasto 20 minutos ao invés de 20 horas, eu ganhei 19 horas e 40 minutos para estar me relacionando, para estar pensando numa estratégia, para estar fazendo a estratégia da empresa que eu trabalho. Então a gente mudou essa comunicação de, ao invés de eu te ensinar só a política, eu vou te mostrar o impacto que ela tem e o impacto que uma empresa como a nossa vai ter no seu dia a dia, de um analista político, de uma empresa. Hoje a gente tem, cara, a gente tem banco usando a empresa, a gente tem, né, Nubank, a gente tem Mercado Livre, a gente tem algumas empresas grandes que usam e a gente sabe o quanto que isso impacta lá dentro. Então eu fui muito pivotando para essa linha. Então hoje a gente distribui conteúdo, faz ad, traz o cara e a gente ainda gosta de fazer o que você ensinou pra gente fazer, que a gente ainda gosta de conversar com o cliente, de ouvir bastante. Então acho que hoje esse é o nosso funil e como eu falei, deu bastante certo, né? Os últimos 30 dias vieram 120 leads.
Isso é uma vitória muito grande pra gente aqui. Por um tema que é muito nichado, né? Muito difícil de você encontrar. É B2B, ou seja, a gente está falando com empresas e é um subnicho de empresas que sabe que tem essa dor, porque já chega um lead qualificadíssimo, né? Um lead que já sabe que quer contratar. Hoje, 100% dos nossos leads, assim, eu não tive ainda nenhuma experiência de um cara perdidão que chegou do nada, assim. É sempre um cara com uma consciência, normalmente já usou uma outra plataforma ou tá com a dor de fazer na mão essa questão desse acompanhamento, desse monitoramento. Então, os leads estão chegando muito bem qualificados aqui, sempre, 100% deles. E o que você acha que a gente vai intensificar na nossa comunicação nos próximos meses, para esse ano, é um ano de eleição, né? Para a gente conseguir levar números para mais gente. Por que a gente está fazendo isso aqui, por exemplo? Então, acho que é legal dar uma visão de futuro. Cara, é uma ideia, é uma parada muito massa, assim. E o legal da gente estar fazendo isso aqui é porque minha opinião pode mudar completamente semana que vem. Eu acho que hoje, por sermos uma SaaS, eu ainda imagino que a gente consegue, por mais que é gostoso falar com o cliente, eu ainda quero diminuir o máximo a barreira do cliente assinar. E não somente pra gente alavancar o comercial, mas porque eu quero dar a oportunidade do cliente, tipo assim, eu preciso disso, eu acesso isso agora. Então eu quero sempre diminuir essa barreira. Então assim, mesmo que a gente não tenha, né, a gente já teve inclusive reuniões para discutir sobre esse quesito comercial. Então eu quero diminuir essa barreira. Sinto que quanto mais a gente investe num produto bom e numa comunicação boa, o cliente já chega com zero dúvidas e 100% de certeza. Então eu acho que para os próximos passos é a gente diminuir cada vez mais essa barreira para o cliente entrar logo e a gente conseguir se comunicar com o cliente muito mais voltado para essa ideia de, cara, eu vou melhorar meu produto com a sua opinião, mas ele já é bom o suficiente para você contratar sozinho. Então eu acho que daqui para frente muito focar nessa ideia de... Legal. Eu vou tirar aqui uma lasquinha, né, de consultoria para você que está assistindo e também está montando o teu aplicativo, tua startup, tua empresa. Vou fazer umas perguntas aqui que vai ficar boa de quebra para vocês. Primeira pergunta é, comecei agora, estou montando aqui, estou montando meu appzinho com IA. O que é o pacote inicial? Assim, não dá para hoje em dia não ter na hora de eu pensar no marketing, na comunicação da minha startup. Que dica você dá para uma pessoa que não tem experiência com marketing, mas precisa começar a falar para o mundo o que ela está criando? Cara, muito bom. Eu sou uma pessoa muito defensora de conteúdo. Eu gosto muito de conteúdo. Eu acho que principalmente com essa evolução da IA, as pessoas vão cada vez mais se conectar com uma marca que ela está mais humanizada. E eu acho que eu sofri muito desse problema há muitos anos, que às vezes eu ou falar, puta, eu não tenho estrutura para fazer, eu preciso gravar com a melhor câmera, o melhor editor, o melhor isso. E eu acho que uma pessoa que está começando, ela só deveria começar a gravar conteúdo ou gerar conteúdo, ou seja, pensar, não quero abrir uma câmera e falar, mas quero produzir. Eu acho que conteúdo é muito importante, porque as pessoas se relacionam. Eu acho que um case muito legal que eu uso como exemplo é a CIMED. Cara, a CIMED também é um lugar muito desafiador. Como é que você vai fazer marketing para remédio genérico? E eu percebi que eles fizeram muito isso, né? Ancoraram muito a imagem do João Adib ali para que as pessoas se conectassem com ele e alavancou muito. E eu acho que isso não são só para big players. Eu acho que o cara que se eu estivesse começando hoje, cara, eu super iria começar a construir conteúdo. Se eu me sentisse confortável, eu iria gravar um vídeo, porque eu acho que com o aumento da IA, o humano ele vai ter muito mais essa conectividade. Você acha que vale muito mais a pena eu botar a cara no sol, gravar meu rosto falando ali do produto, etc., do que, sei lá, ficar postando aquelas feed de galeria no... Cara, eu acho fantástico, porque inclusive a gente tomou essa decisão juntos de estar gravando o Building Public, porque quando você me mostrou essa teoria, que era uma coisa muito exclusiva de devs, eu falei, cara, perceba como quase tudo na vida, a gente tende a torcer igual torce para um clube de futebol, não é racional, tipo assim, você mesmo que não gosta de futebol me questiona, cara, como é que você chora, grita, fica feliz com futebol? Porque torcer é assim, na política é assim, às vezes a pessoa torce pro político A ou político B, independente da pauta, e eu acho que quando a pessoa se predispõe a gravar, ela tá gerando uma conexão que a pessoa pode imagina um commodity, eu vou comprar um arroz do Fred, que tá ajudando a gente a gravar, ou um arroz do Marcelo. Cara, muitas vezes o arroz é só o arroz, mas eu vejo o Marcelo mais vezes do que eu vejo o Fred, ou então eu vejo tanto os dois, mas eu gosto mais do jeito que você fala do que do dele. Então acho que isso é um desempate muito forte. Eu acho que isso vai ficar ainda mais forte. As pessoas vão escolher empresas pela conexão que ela tem com as empresas. E você acha que precisa gastar muito dinheiro para quem está começando? Tipo assim, pô, tem que desembolsar. Quando que vale a pena investir em algo ou quando que não vale a pena? Eu acho que, e aí eu vou dizer muito pelas minhas bolhas que já participei, agora eu tô numa nova bolha que é a política e isso me deu uma outra visão. O Twitter viraliza muito sem dinheiro. Então às vezes é um post ali que engaja pra caramba. A gente viu inclusive cases, né? O moleque construiu uma IAzinha lá pra ver a corrupção, estourou pra caramba. Então eu acho que não tem necessidade de investir dinheiro se você tá no início. Eu investiria mais em produto e você ir pivotando. É igual a gente começou a gravar isso agora. A gente foi tomar um café aqui do lado e a gente falou, cara, com certeza a gente vai ver o primeiro vídeo, vai achar horroroso e em seguida vai achar que tá melhorando. Então eu não gastaria dinheiro nenhum no início com marketing.
Porque primeiro eu iria me treinar para eu ir ficando mais confortável a gravar o conteúdo. E existe hoje, é porque a galera tá tão aficionada com o Instagram que parece que esqueceu que existem outras plataformas. E aí, dependendo do seu nicho, cara, o Twitter é maravilhoso, o LinkedIn é maravilhoso. Essas duas plataformas que as pessoas pouco usam, elas têm um engajamento absurdo. Então, dependendo do nicho, cara, essas duas você consegue viralizar absurdamente e de uma forma muito barata. E vou até adicionar um negócio que acho que é importante dizer, né? Eu fiz um negócio sem avisar ele, que foi mudar o meu Twitter. Vai dar briga aqui agora. Que foi mudar o meu Twitter para inglês. Que foda. Eu só posto em inglês agora. Que massa. E aí vem umas contas aleatórias de gringo agora, dá like, dá reply, comenta. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia eu acho que com a IA você consegue montar produtos globais. A própria Nomus a gente está montando ela para ser uma plataforma que vai ser global. Então ela já tem português e inglês, a gente vai atender clientes internacionais também. Hoje nossos clientes já são internacionais, né? Nubank é internacional, Mercado Livre é internacional, então a gente tem essa necessidade de ter português e inglês. Mas eu tô falando isso porque às vezes você está começando agora, você já pode pensar global. Você entra numa plataforma como o Twitter, que é uma plataforma muito mais escrita do que falada, e você traduz o que você está escrevendo, você pode impactar muito mais pessoas do que você impactaria se você estivesse falando só com o Brasil, né? Só com o brasileiro. Então acho que é algo que você também pode considerar, porque eu senti essa diferença, eu estou fazendo isso há 3 semanas e eu senti já essa diferença. Gente que eu nunca vi na vida, que nem me segue engajando nos meus posts. E quem tava no Brasil continua engajando. E você vê, tem engajamento e a gente não investe lá na tua conta, tipo assim, pô, não tem ad, não tem Twitter. Não tem planejamento. É eu ir lá apostando. Então, assim, eu acho que é uma dica que eu queria, que é tipo assim, cara, a depender do que você tá fazendo, não pensa só Brasil. Até o nosso business, né? Política, a gente pode pensar assim, pô, tô falando de lei brasileira, então só é pra brasileiro. Até o nosso dá pra internacionalizar. Então, às vezes você tá montando um aplicativo de fitness, pô, o mundo inteiro, todo mundo tá preocupado. Alguma coisa que é mais abrangente, dá pra ter uma estratégia de comunicação, eu acho, também mais abrangente. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez lembrando, estamos construindo a maior IA de política do mundo em público. Ó, se tá com dúvida, comenta aqui o que você quer saber. A gente vai te contar os bastidores do que a gente tá fazendo para resolver esses problemas.